Boa noite a todos, paz, meus amados. Estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast, né? É o terceiro episódio e a convidada de hoje é a Kelly. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Boa noite, Carlos, boa noite a todos. Eu que estou feliz em estar aqui para poder falar um pouco dessa minha caminhada aí com Cristo e honrada pelo convite desse projeto. Amém. Amém. Então, como que eu tenho todo início, né, de qualquer projeto que eu faço, eu inicio com uma oração, né, para que Deus possa estar abençoando, o Espírito Santo possa estar nos guiando. Então vamos estar dando início com uma oração e aí a gente começa o bate-papo, tá bem? Amém. Senhor Deus, Pai querido, primeiramente quero agradecer, Senhor, por estar aqui, a Tua presença, Pai. A Tua palavra diz que onde tem 2 ou 3, o Senhor está no meio. Então que o Senhor possa estar guiando essa entrevista, você possa estar guiando, Pai, o nosso bate-papo. E que esse bate-papo possa impactar as pessoas que for ver, Pai. Aquelas pessoas que vão estar passando pelo que vai ser relatado aqui. Que toda conversa possa impactar e trazer pessoas para o exército de Deus. Esse é o intuito do projeto. Amém. Então venha abençoar em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Então fala para nós o seguinte, como que foi, né, seu início na caminhada com Deus, né? Como foi, se apresenta, né? Fala do seu ministério, quantos anos que você está na igreja. Fala um pouco para nós de você. Sabe, Carlos, que eu venho de um lar cristão, mas dentro da minha casa a única evangélica sou eu. Mas eu conheci a Cristo dentro da minha casa, né? Os meus pais, eles sempre foram bem católicos, mas eles sempre tiveram um ensino para a gente que era a caminhada com Deus, né? Então, assim, desde criança eu tenho esse costume. O meu pai sempre teve esse hábito, né? Era ministro da Eucaristia, minha mãe também. E eles tinham como hábito ir ao domingo na igreja, separar a tua melhor roupa, poder separar o que você tem de melhor e ir para a igreja. Então eu já tinha isso em mim. Só que no decorrer do tempo, quando eu me casei, eu falo que eu esfriei um pouco dentro do que eu conhecia com os meus pais. Eu sempre tive muito envolvida com a igreja. Quando estava lá na cidade deles, me envolvia com jovens. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa dentro da igreja. Mas eu me afastei quando eu casei. E não me afastei por me afastar de Deus, ou entrar em rebeldia, ou até me afastar da presença. Mas eu me afastei daquilo que era contínuo na minha vida, né? Acabou que outras coisas, outras prioridades começaram a tomar conta do meu tempo. E aí eu me afastei. E quando a Maria Eduarda nasceu, nós viemos embora para Cambé. E tinha um casal que era sócio do meu cunhado num restaurante. E ele fazia parte da igreja com o pastor Cláudio. E eles nos convidou, que era na primeira igreja, lá bem no início. Fazia poucos meses que o pastor Cláudio estava. E quando eu cheguei, eu já fui de início impactada, porque era tudo aquilo que eu gostava. Algo que esquentava o meu coração. E ali eu comecei há mais de 10 anos, e dali eu não saí mais. Eu comecei com ele, comecei na quadrangular, comecei com o pastor Cláudio e não consegui sair. E aí depois eu fui, outras pessoas saíram, outras pessoas entraram, mas eu me mantive ali. Não, que bacana. Você viu que você falou o seguinte, né? Que você sempre esteve nos caminhos de Deus, né? Sempre foi estando envolvida. Sim. E no momento você esfriou. Você vê como que as brechas que você dá, né? Aquele esfriamento que faz você se distanciar da presença, né? No seu caso foi o casamento. E também a importância de ter pessoas que te trouxe para a igreja, né? Que você Sim. falou o casal. Como que foi esse momento? Como que foi feito o convite, né? Como que chegou? Como que foram os primeiros passos, né? Na igreja, quando você chegou, né? O que te tocou, né? Para poder estar firme na igreja, como você falou que já foi impactada. Como que foi o processo desse seu... Na verdade, Carlos, o meu casamento, antes dele, eu já não frequentava mais. Antes dele, eu nunca fui uma menina de balada. Eu nunca fui uma menina de beber. Eu nunca fui uma menina assim de viver em noites. Não era uma característica minha. Mas o que acontece? Você começa a ter outras prioridades. Você começa a ter trabalho, você começa a ter amigos, você começa a não achar tempo para isso, né?
que a gente chama dessa rotina com Cristo. Porque eu falo para você que viver com Cristo é ter uma rotina. Não adianta, porque não é gostoso você às vezes está com a carne doendo, está cansado e ter que ir para o culto, às vezes ter que ceder a você mesmo para poder... E eu tinha me afastado disso. Quando eu casei, aí que a minha vida tomaram outros rumos, né? Porque eu cuidava da casa, do meu esposo, da minha filha. E ao invés de trazer eles mais para perto, eu me afastava, continuava afastada. Mesmo orando, rezando, como eu costumava dizer, mesmo tendo um convívio familiar cristão, né? Porque conheciam a Cristo, sabiam e sabem da salvação, mas ainda estava afastada. E quando eu vim, que eu tive esse esquentar novamente, o pastor Cláudio, ele tinha uma frase que ele dizia que me marcou e isso faz muito sentido para mim até hoje. E na pandemia, isso fez ainda mais sentido na minha vida. Porque ele dizia que um graveto sozinho não faz fogo, né? E quando eu cheguei ali, eu sentia que eu era um graveto sozinho. E aí eu comecei a me incendiar daquilo e comecei a viver. Aí logo depois veio o meu batismo, né? O Saulo, que é o meu esposo, e a minha filha, Maria Eduarda, me acompanharam por um tempo. A Maria Eduarda, minha filha, me acompanha mais frequentemente. Mas eu sempre fui muito intensa. Sim. Eu sempre vivi muito intensamente. Então, quando eu vim para a presença de Cristo, eu não me permitia sair. Embora eu tinha vícios. Vícios que me deixava, às vezes, com falta de coragem de ir para o altar. E o nosso pastor é um pastor muito incentivador, né? E desde o início ele via em mim algo diferente. E ele me falava isso. E me chamava para trabalhar na igreja. Mas algo ainda que existia do mundo em mim tentava me parar, né? Mas aí eu fui tentando entrar e me encaixando das melhores maneiras. Aí foi quando ele disse para mim: filha, você precisa vir como você está. Sim. E aí veio o batismo, eu decidi me batizar. E aí a partir daquele momento eu decidi que eu precisava tomar um posicionamento. Ah, sim, não, isso é muito importante. O importante é você tomar o posicionamento, né? Às vezes muitas pessoas acabam não tomando esse posicionamento, né? Fica levando de qualquer jeito, sim, né? Tem aquele fogo para fazer, mas não faz. Queria que você falasse o seguinte: como que estava a sua vida nesse momento que você se esfriou? Como que era o seu convívio familiar, né? Que antes de você ter o despertar, porque às vezes tem muitas pessoas que, assim como você também conheceu a palavra, e em algum momento se esfriou, né? Saiu e teve algum momento, alguma dificuldade, passou algum momento, né? Aí queria ver de você como que estava a sua vida até você ter o despertar, e aí depois como que ficou a sua vida depois que você voltou para a igreja e fazer o trabalho de Deus. Como que foi essa? É interessante essa pergunta, porque se eu for responder para você e para quem está nos assistindo, como eu me sentia, eu posso dizer que eu me sentia confortável. Existe uma enganação de que está tudo bem. Existe uma enganação de que não, eu estou bem, as minhas escolhas estão boas, hora vem, hora não vem, hora eu quero, hora eu não quero, né? Deus, Ele pode me perdoar de qualquer coisa, Ele está pronto a me ceder todo o tempo. Quem está do lado de fora, e naquele momento eu achava que eu estava vivendo bem, mesmo com algumas dificuldades financeiras, no casamento, na vida pessoal ou qualquer outra coisa, a gente acha que está bem, né? Você acha que é normal, que faz parte daquilo? Sim, você só vai sentir que você deveria ser diferente quando você encontra o essencial novamente. Que foi o que aconteceu comigo. Eu achava que eu estava bem, sentia que faltava alguma coisa, às vezes achava que não era tão essencial assim, mas quando eu vim e senti aquilo, conseguia sentir no louvor aquele mover de Deus dentro de mim, eu senti que eu precisava de mais e que eu queria mais, né? E que eu estava disposta a querer mais. Eu acho que isso foi a diferença que fez em mim. Eu estava disposta a querer mais, né? Por exemplo,
uma curiosidade da minha vida, que eu falo hoje com orgulho, eu tirei a minha carteira de motorista porque eu queria independência para ir para o culto. Então foi bem essa também, tá vendo? Exatamente. Então, na verdade, você vê como que o inimigo age, né? Nas outras entrevistas que teve aqui, falando muito sobre isso, que o inimigo mudou a estratégia. Às vezes ele deixa as pessoas confortáveis fora da igreja, sim, sem passando problema, a pessoa vencendo na vida, pessoas subindo de cargo, sendo promovida, e aí as pessoas acham que está bem. Porque normalmente o cristão se achega mais a Deus no momento de tristeza, no momento de angústia, o que é o errado, né? Que Deus fala, né? Me dá os momentos bons, mas me dá os momentos tristes, né? Mas me dá os bons também, né? Deus também quer ceifar com nós, alegrar das nossas alegrias, das nossas conquistas. Mas o cristão normalmente se achega mais a Deus na nossa, tipo, parece Deus é um 190, né? Na hora que a gente está precisando, a gente se achega mais perto de Deus. Então o inimigo, sabendo disso, ele deixa a gente calma, né? Levando a vida boa, né? Como você falou, que depois do seu despertar, isso mudou a sua vida, né? Eu queria que você falasse para nós o seguinte: como que daí depois você começou o seu ministério? Como que você sentiu o chamado? Que você sentiu o fogo, que você precisava, algo que sentiu algo diferente? E como que veio que seu chamado de você levar o ID, de você querer buscar conhecer mais a Deus e levar isso para as pessoas? Como que sentiu isso em você? Da onde que veio? Como que surgiu? Sabe que eu acredito que isso foi muito despertado no pastoreio que eu tive com o pastor Cláudio. Ele sempre foi uma pessoa que me incentivou muito. Eu não sei se Deus ou se ele via algo especial em mim. Ele, desde o início, ele dizia que eu podia fazer mais. E existe uma irmã que é da igreja, que é a irmã Heloísa, que ela, por muitas vezes, inúmeras vezes, desde o início, todas as vezes que ia fazer uma oração, ela tocava no meu ombro. Ela sempre sentou atrás de mim, ou atrás ou na minha frente. E ela tocava no meu ombro e dizia assim: você vai ser líder de mulheres. E eu, na hora, eu falava assim: meu Deus do céu. Eu falei: não, né? E ria para ela, e ela dizia: você vai ser líder de mulheres. E mais de 5 anos depois, eu comecei a entrar no Ministério de Mulheres. Então, assim, eu acho que existia uma vontade em mim. Eu conseguia passar para as pessoas, mas foi como eu te disse. Eu tinha um vício, que era o do cigarro. Esse vício me fazia frear. Esse vício me fazia a deixar Cristo a um passo de me levar. Ele deixava de me usar por esse vício? Não. Ele deixava de estar na minha vida por esse vício? Não. Mas existia algo que faltava. Eu sentia que cada vez que eu fumava um cigarro, eu distanciava o meu momento. É como se eu colocasse aquele vício em prioridade. E aí, quando eu comecei a pedir, a minha filha era criança e ela também não gostava de me ver nesse vício, eu comecei a pedir. E aí Cristo tirou. E aí, quando Ele tirou realmente, eu me permiti a tirar isso de mim, eu me dediquei totalmente. E aí eu quis estudar. Mas eu acredito que nesses 2 anos de pandemia, eu acredito que o meu posicionamento e despertar foi maior. Então, como você falou do vício, né? Na verdade, acontece, você falou assim que você sentia um distanciamento. Na verdade, é o Espírito Santo que te incomoda. Sim. Na verdade é o seguinte, porque o Espírito, muitas pessoas, né, carregam alguns vícios, algumas coisas que vêm, e quando o Espírito Santo chega, ele faz o mover. Ele vai tirando essas vontades, ele vai incomodando, né? Porque, tipo assim, as pessoas falam: foi para a igreja e agora parou de fazer as coisas. Não é isso. É que você está se limpando, você está buscando a presença de Deus, se enchendo do Espírito. E o Espírito não sente coisas das carnes, então ele vai tirando de você, né? Isso que é interessante. Que aí foi tirando de você, e você falou que daí seu ministério foi. É que também, Carlos, desculpa te interromper, mas existe aquilo que nós alimentamos. Sim. Né? É ironia se eu dizer aqui que eu não tenho mais pecado nenhum, ou eu não tenho mais vontade de vício nenhum, né? Eu sou humana, eu sou de carne, só que vai do que eu preciso dizer sim e do que eu preciso dizer não, né?
nós alimentamos aquilo que nós queremos. Existe quem fala assim, porque eu não preciso de uma igreja presencial, porque eu consigo me alimentar de palavra e de palestra dentro de casa. Nós não conseguimos nos alimentar assistindo um programa de culinária. Nós não conseguimos nos alimentar vendo revista ou folheando um livro de culinária. É necessário fazer aquilo para comer. E com Cristo é exatamente isso. Se você não tiver uma atitude de querer se posicionar e decidir o que você realmente quer para você, Cristo ele não vai te invadir. Né? Cristo ele deixa claro na palavra quando ele diz que ele não vai entrar se você não abrir a porta. É por isso que ele não chegou escancarando, ele bateu a porta. Então assim, isso nos mostra que o posicionamento de querer somos nós. Sim, então ele não é evasivo, né? Não. Ele espera você tomar uma atitude, você querer buscar, né? E como você falou, na verdade, o que mais você alimenta que vai ser dominante na sua vida. Sim. Por isso que você, quando você estava com vício, você continuou buscando a palavra de Deus, continuou se alimentando, e aí o Espírito ficou forte. Até Jesus, né? Jesus chegou e falou o seguinte, quando ele se retirou para orar, ele falou, preciso alimentar o Espírito, porque a carne é fraca. Sim. Então você vê como que é importante da gente, do alimento do diário, né? De estar buscando a presença de Deus. E foi isso que aconteceu com você, que despertou seu ministério. Eu queria saber o seguinte, como que foi esse seu ministério de mulheres, né? Como que está sendo? Qual os prós, os contras? Tem muita dificuldade, né? Cuidar de mulheres, né? Responsabilidade grande por trás, né? Tem uma cobertura espiritual, porque o levante do inimigo é grande. Quando a gente vai fazer a obra de Deus, o inimigo já se levanta. E como que tem sido isso, né? Que é um trabalho tão bonito, né? De mulheres, que sempre teve muitas mulheres fortes na Bíblia, né? E queria que você falasse do Ministério de Mulheres, né? Um pouco pra gente como que age, né? As lutas, as dificuldades. Né? Eu confesso para você que eu sou muito feliz em saber que somos referência, né? Dentro da palavra somos referência junto com Cristo. Né? Cristo escolheu uma mulher para que visse quando ele ressuscitou. Cristo escolheu mulheres para ser marcadas na vinda dele, né? Então, assim, eu sou feliz, mas realmente é um ministério muito difícil. É um ministério que te leva a um espiritual muito forte, né? Antes da pandemia, nós conseguíamos trabalhar um pouco melhor, porque elas frequentavam mais, estava tudo quando entrou, dificultou um pouco, distanciou um pouco, mas isso não impede, né, de trabalhar com elas, de fazer trabalhos. Eu gosto de ser dinâmica, eu gosto de preparar lembrança, eu gosto de ser carinhosa, eu gosto de perguntar, e eu acho que essa é uma característica boa em mim para cuidar de mulheres. Cuidado, né? Sim, sempre foi muito difícil, sim. Sempre faltou algumas coisas, faltou também, mas eu acredito que Deus vem suprindo a cada dia, né? Quando você encontra pessoas que você ministrou, ou mulheres que te ouviu falar, ou que você... Esses dias eu fui na casa de uma amiga e cheguei lá há mais de 5 anos atrás, eu dei um vasinho com flor. A cada culto elas recebiam uma flor de cor diferente. E eu cheguei lá, a flor estava lá. Ai, que benção. E todas as vezes que ela olha, ela lembra da igreja, ela lembra do momento que ela esteve, ela é feliz porque ela conseguiu um número de rosas para pôr naquele vaso. Então, assim, é algo que enche o coração da gente e é gratificante. Então, aí te leva a remeter aquilo que a palavra fala, né? Que você pode sim passar dificuldades, que no mundo você vai ter lutas, vai ter batalhas, mas o Senhor é claro quando diz que Ele pode aliviar esses fardos e Ele te ajuda a carregar. Então aí você segue. Então, porque não é fácil, né?
a mulher, ela traz muitas coisas, Sim. né? Porque além dela, porque a mulher sabe edificar a casa, né? Então ainda tem essa responsabilidade muito grande de ajudar o marido para a igreja, né? Conciliar na casa, fora os afazeres da casa, né? Que muitas vezes sobram muito para as mulheres, e às vezes isso também tira um pouco, elas estão cansadas, né? De ir no projeto, né? De falar, nossa, hoje o dia foi tão longo, chega em casa, tem que arrumar a casa, aí ter coragem para ir para o ministério, né? Então isso também dificulta, né? E como que você tem lidado com essa diversidade, né? Além da pandemia, né? Essas outras dificuldades de lidar com as mulheres, como que você tem, além de orar muito, né? Como que você tem dado jeito para poder seguir esse ministério tão bonito que é? Eu, nas minhas orações, eu sempre peço para Deus muita ousadia. Ousadia e sabedoria. Acho que eu gosto de ter estratégias. Muitas vezes eu acordei de madrugada com ideias na minha cabeça. E aí eu vou, faço, e aquilo me leva a ver que é do Espírito Santo. Então, assim, a cada dia você vai tentando achar uma estratégia, porque com o Senhor é assim. Porque nós vivemos num mundo, né? Como você disse, conciliar a igreja, casa, trabalho, filhos, não é fácil, mas é necessário. Se a gente acorda, toma banho, vai trabalhar, volta para casa, dorme, nós temos que ter uma rotina com Deus também. Tem que ter algo que mistura tudo isso. Não dá para selecionar só casamento, não dá para selecionar só trabalho, não dá para selecionar só igreja. Seria bom se desse, mas não dá para selecionar, nem você vivendo totalmente da obra e nem você vivendo como eu, que tenho múltiplas tarefas, né? O meu trabalho me toma muito meu tempo. Às vezes eu chego a falar para o nosso pastor que me incomoda não poder estar tão presente. E ao mesmo tempo eu me cobro para tentar não estar tão presente, porque eu sou uma pessoa de tomar muita coisa para mim. Isso me ajuda e me atrapalha, porque às vezes eu não consigo fazer tudo o que eu gostaria, mas eu tento acalmar meu coração e tentar me conciliar nas coisas. Na vida tudo tem que ter equilíbrio, né? Sim. Tudo tem que ter equilíbrio, nada que é exagerado é bom, tudo Sim. no equilíbrio tem que ser constante. E nessa sua caminhada, você teve algum momento que você sentiu vontade de largar tudo? Você sentiu assim, Senhor, tá difícil a caminhada, não sei se eu vou conseguir, o fardo está pesado, não quero mais. Teve algum momento que você pensou nisso? Já, algumas vezes. E como algumas que foi? vezes. Fala pra gente. Que ponto que chegou a ter isso, né? O que teve, a diversidade aconteceu, que você chegou nesse momento? Sabe, Carlos, que existem momentos que são momentâneos. Existe uma dificuldade que você passa agora, que te faz questionar o porquê de estar vivendo aquilo. Te faz questionar o porquê não é diferente. E existem situações na tua vida que te levam a perguntar por que você não consegue viver dentro da tua vida aquilo que o teu ministério te oferece. Esse foi um momento difícil para mim. Eu tive um momento na minha vida que eu questionei a Deus o porquê que eu não conseguia viver na minha vida o que o meu ministério me fazia fornecer para as pessoas. E nesse momento eu comecei a questionar para Deus o porquê que eu não conseguia respostas para a minha vida. E aí eu cheguei no pastor e disse que eu iria abandonar o meu ministério de mulheres. E eu fiquei 1 ano fora dele. Eu fiquei 1 ano no banco, ajudando onde eu podia, meio que escondida. Hora ajudava, hora não ajudava. Ficava meio de longe. Até que um dia eu tive um sonho do qual envolvia a minha filha. E nesse sonho me trazia à memória que o meu maior ministério ainda era ver a minha casa, era ver outras coisas acontecerem na minha vida. E que eu deixar um posicionamento
diante daquilo que eu ainda não tenho, é eu deixar de acreditar em algo que vai vir além de tudo isso, né? Então aí Deus me fez ver que eu não precisava ter para me sentir abençoado. Eu não precisava ter para eu poder abençoar alguém. Eu precisava buscar a cura, buscar o abastecimento para poder abastecer e curar alguém. Isso você disse no podcast anterior a esse, que é você curar a tua vida. E por isso que eu te disse que nesses 2 anos de pandemia, isso foi forte em mim. Porque nesses 2 anos, eu busquei mais por cura interior, junto com o ensino, junto com pregações, junto com algumas coisas, com lives. Mas eu busquei mais cura interior para sarar aquilo que estava em mim, para que eu abastecesse. E aí me fez ver o quão é importante e o porquê de estar onde eu estou hoje. Sim. O porquê de ceder a minha vida. Porque se eu não estiver ali, eu posso não receber o que eu tenho para receber de Cristo. Isso é verdade. O pastor Roberto, ele fala muito isso de que um doente não pode curar o outro. Sim. Por isso que você tem que primeiro buscar a cura. É que nós, quando a gente vem para Deus, se entrega, a gente quer fazer para Deus. A gente fica na emoção, né? Aquele amor de fazer, e a gente não consegue olhar para o nosso interior. A gente vai fazer porque, e o que a gente faz, Deus vai abençoar, porque Deus, ele depende da gente para abençoar. Ele fica alegre com a nossa atitude, só que a gente começa a fazer a obra dele, vai tendo os frutos, só que nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos doentes. Então, por isso que precisa dessa cura, né, a gente curar, porque daí a gente consegue ver a bênção que está sendo, também consegue refletir na gente, né? Foi isso que aconteceu com você, né? Sim. Nesse seu sonho aí. Isso é muito importante para quem está passando esse mesmo processo, que eu creio que muitas mulheres passam por isso. Não só mulheres, né? Todo mundo passa nesse momento de fragilidade. Até o profeta Elias, né? Imagina, o profeta Elias também deitou debaixo da árvore lá e pediu a morte para Deus. Imagina, um profeta que conversava com Deus, que Deus mandava fogo, Deus mandava, e ele desistiu também, né? Quis morrer, né? Então a gente passa por esse momento, e Deus permite também a gente passar, para a gente buscar a cura, e através da nossa cura impactar outras pessoas, né? E é isso que Ele está fazendo na nossa vida, né? Tem te usado, né, tremendamente. Você comentou, né, sobre sua filha, sobre o seu lar, e como que você vê, né, através da sua filha, você tendo que ser exemplo, mostrar, você tipo assim, você toma algumas atitudes, não vou fazer isso que pode fazer alguma coisa para ela que é muito jovem, né? Como que é, você está no Ministério de Mulheres, tem uma filha jovem, lidar com isso? Você diz espiritualmente ou você diz? Passar pelo caminho, né? A criação, ela agora é uma adolescente vendo numa diferente, né, do que a gente foi, né? Como que era a igreja antigamente e hoje em dia, né? Como que você lida com isso? De que é uma adolescente passar para elas um aprendizado que é diferente, né, do que você aprendeu antigamente. Sim. Né? Como que é esse desafio? Você sabe, Carlos, que a Maria Eduarda, o Saulo fala muito, que ele fala, amor, a Maria Eduarda não nasceu só no seu dia, porque nós fazemos aniversário juntas. Que legal. E ele fala, ela é você. E às vezes quando eu vou orar para ela, eu falo, Deus, tira um pouco de mim e coloca mais e mais dela, porque ela é tão grudada comigo que se mistura nós duas. Ela é uma menina que é excepcional diante da presença de Deus. Já chegou momentos assim, para você ter ideia, e eu acho que vai responder bem a tua pergunta, de eu dizer para ela assim, filha, eu achei que isso não fosse acontecer. E ela olhar para mim e dizer assim, mamãe, eu estava no meu quarto orando, eu tinha certeza que ia acontecer. Então assim, é algo que você olha, só pode ser o que ela vê em você. Então assim, só pode ser às vezes que ela me viu orando, às vezes que ela não viu. Às vezes a gente acorda no outro dia de manhã, ela fala, eu ouvi você essa noite.
E às vezes não era eu na cabeça dela, era o Espírito Santo. E outras vezes era eu fazendo oração na madrugada por ela. Então, assim, essa relação espiritual entre nós duas é muito bom, porque você vê, ela é muito companheira comigo. Ela está sempre comigo, ela tá sempre me incentivando, eu estou sempre atrás de palavra nova, mesmo quando não vou passar isso no altar. Eu procuro estudar para ser ministrada. Então, assim, eu acredito e faço isso sim, porque eu quero que a minha filha conheça. Eu faço sim, porque eu quero que ela tenha um exemplo. Porque eu tenho medo de errar e ela tomar o meu erro como exemplo. Sim. Então, eu procuro fazer o certo. Então, assim, claro que hoje os adolescentes, a vida dos adolescentes hoje é de uma característica diferente da nossa, né? Eu louvo a Deus pela minha filha, que não tem vícios, é distante de todo um mundo consumista em questão de momentos e momentos que vivem só de momentos. A minha filha não vive tudo isso. A minha filha vive menos o que a gente vê nesse mundo para fora. Mas é por isso que eu busco, né? É por isso que do mesmo jeito que eu fui ensinada o caminho de onde eu devia ir, e é por isso que eu estou hoje, eu quero ensinar minha filha. E eu quero que ela seja, assim, creio que o Senhor tem muito para usar na vida dela, ela tem grande ministério, e eu sei que eu estou hoje vivendo um ministério só para depois ver ainda mais ela, o meu esposo, viver um ministério ainda maior. Não, isso é verdade. Na verdade, nossos filhos, eles veem os exemplos, né? Sim. Muitas vezes a gente aconselha, eles não escutam, mas vê a gente fazendo, aí ele faz. E o melhor presente para um filho, quando ele entrar no quarto e ver você orando, né? E você pagando o preço, isso mexe muito com os filhos, né? Então isso é muito importante. E nesse mundo que a gente vive vivendo, né? O mundo está muito complicado, a gente tem que ser luz nesse mundo, né? Que o mundo, os jovens de hoje queriam tanta liberdade, e hoje eles não têm tanta liberdade, hoje eles têm muita liberdade que a gente não tinha no passado. Hoje os jovens têm a liberdade, porém eles vivem muito aprisionados. Apesar de ter toda essa liberdade, eles vivem muito aprisionados. Então por isso que é muito importante, né? Ter pessoas para poder estar levando, aconselhando, mostrando a palavra de Deus, né? Com exemplos como você, o seu ministério de mulheres é muito importante. Então eu quero fazer o convite, você mulher que vai estar ouvindo aí, quiser conhecer mais sobre o projeto Sim. da Kelly, entre em contato, vai estar o Instagram dela, vai estar aí, manda comentário no vídeo, falando se você tem essa curiosidade, quer saber mais, né, interage. Quero agradecer, né, a Kelly. Lembrando, só te interrompendo, lembrando agora, você mulher que está nos assistindo e que tiver vontade, glória a Deus, estamos voltando à nossa rotina, né? Estamos voltando com cultos, com trabalhos. Já logo agora, no próximo mês, a gente já começa de novo com os nossos cultos de mulheres. Então, assim, bora trabalhar, né? Bora lá fazer a vontade do Senhor, né? Às vezes, claro que a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos são o nosso maior ministério. Mas viver na presença de Deus te faz melhorar esse ministério. Não é distante da igreja, não é distante daquilo que a gente tem como promessa, ou vivendo só dentro de casa, que a gente está fazendo a vontade de Deus. É necessário sair, é necessário ouvir, sentir, ter contato com outras mulheres. Mulheres juntas curam umas às outras. Isso é isso que eu aprendi ao longo desse tempo. Existe coisas que tentam fazer nuvens entre mulheres, né? Que é inveja, que é mentiras, que é competições, mas existem algo muito maior que tudo isso. Existem qualidades em mulheres para ser destacadas muito mais que tudo isso. E é isso que a gente tem que aprender no nosso dia a dia. E é só junto que nós aprendemos isso tudo. Amém? Amém. Você quer deixar uma palavra, deixar uma mensagem para elas, essas mulheres que têm essa vontade para despertar, né, nosso desejo, né? Se tem alguma coisa no seu coração, alguma mensagem para falar para elas, um despertar? Olha, o que eu posso dizer ainda que eu não disse é que não se deixe
enganar pelo inimigo. Às vezes o inimigo coloca coisas na nossa cabeça, dizendo que nós somos incapazes, ou dizendo que nós somos pecadoras, ou dizendo que nós somos falhas, ou dizendo que você não é merecedora, ou dizendo algumas vezes e te levando a confundir, dizendo que você só não tem o que você deseja porque você não merece. Não se deixe se enganar com isso. Conheça a Cristo da mesma maneira que as mulheres que constam ali na Bíblia se conheceram. Nós tivemos mulheres que viviam em pecado e Cristo salvou e selecionou essas mulheres. Existem outras mulheres que correram atrás da sua cura, como a mulher do fluxo de sangue. Então seja você uma mulher que não fique parada. Não pense no teu pecado. Não pense na impossibilidade do que pode te trazer algo melhor. Creia num Cristo que passa e que você pode tocar. Assim como eu, assim como todas podemos tocar. Esse Cristo é o Cristo que limpa, que salva e que pode curar o seu casamento, o seu trabalho e a sua vida. Amém? Amém. O inimigo ele é muito, ele que é acusador, né? Sim. E às vezes as pessoas, as mulheres estão com isso, né? Nelas, eu estou muito suja, estou com muito pecado, mas é para que elas venham a si mesmo, né? Que às vezes a sujeira dela e a impureza dela não vai sujar Jesus, oh Deus. É que mulheres quando elas quando elas for tocadas, elas não vão sujar Deus. Deus que vai limpar elas, né? Então que elas venham do jeito que elas estão, né? Sim, foi assim, né? Foi assim na palavra. É que mulher é transparente, né? Mulher, ela lida com tudo isso de uma maneira muito transparente. Mulher ama, mulher não gosta, mulher chora. Mas é o tempo de saber trabalhar esses sentidos. É o tempo de saber trabalhar e temperar tudo isso, né? É um tempo de se despertar. Então, a mulherada é maioria nas igrejas. Sim, isso é verdade. Em geral, né? Então, a mulher pode salvar a tua casa. A palavra diz que a mulher sábia edifica o lar. Então, tem que ficar perto da palavra e de Deus mesmo. É isso aí. Então, já sabe, já entra em contato, já manda a mensagem, comenta aí no vídeo, falando que tem esse desejo, a gente vai estar em contato. Quero agradecer a Kelly, bate-papo bacana. Se a gente continuar, a gente vara à noite, né? Sim. Como todos, né? Todos, bate-papo é muito bom. Falar de Deus é maravilhoso, Sim. né? Você começa a falar e você nem vê a hora passar. Muito bom agradecer a sua presença, agradecer o seu tempo que está vindo aqui. Que Deus possa te usar grandemente, como já tem usado. Amém. Você é uma mulher, uma serva de Deus que é muito usada por Deus. Que Deus possa continuar te abençoando. Seu ministério Amém. que possa cada dia mais e mais buscar mais almas. Que é isso que nós necessitamos, né? As almas estão aí para ser salvas, né? Sim. Precisa de pessoas assim para ir atrás delas. Largar as 99, como foi falado já em outros aqui. Largar 99 e buscar atrás aquela ovelha perdida. Como o pastor Roberto falou, além de buscar, também tem que tratar. Porque muitas vezes a gente busca, no laço traz, só que não tratou, ela foge de novo. Sim. Né? Então que ele possa te capacitar, né? Que você possa continuar tratando essas mulheres aí, tá bom? Amém. Obrigado. Fico feliz em estar aqui hoje. Fico feliz em poder falar um pouco de tudo isso. E é um tempo precioso, sim. É aprender e estar sempre junto. Amém? Amém. Muito obrigado, meus amados. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Amém.